Então, e quando que foi que a história de vocês se cruzou? Como é que foi a sincronicidade aí para vocês conhecerem? Em 2008, né? Uhum. Exatamente em 2008 foi quando eu conheci Fábio. E aí, logo quando eu conheci, no dia seguinte ele teria uma reunião no Santo Daime, né? Só que até então, 15 dias depois eu disse assim, tá, vou fazer essa experiência, né? E aí tive entrevista, e aí comecei a frequentar com ele, né? O mesmo local, que ele já frequentava há um ano, mais ou menos. E aí foi que as coisas foram acontecendo e os meus processos mediúnicos se encaixavam exatamente com os processos deles. No dia em que eu tive a minha primeira manifestação, né? A minha primeira manifestação foi da pombagira Rainha das Sete Encruzilhadas, né? Que a gente chama ela de Dona Sete. Várias pessoas, né, acompanham e Dona Sete. Então, enquanto eu estava tendo essa manifestação, Fábio estava tendo no mesmo momento, porque no início eram incorporações muito inconscientes, quase, e Fábio estava tendo a manifestação com o Pai Benedito. Então, quando eu voltava, aí era que eu sabia que Fábio também tinha tido a mesma experiência naquela reunião ali de Umbanda que tinha. Então, foram processos. Era como se eu estivesse esperando Fábio e Fábio estivesse me esperando para que a gente pudesse seguir aí essa jornada, né, espiritual por conta dos projetos que sairiam a partir daquela união, né, daquela parceria. Então, basicamente vocês estavam num terreiro de Umbanda e vocês atuavam como médios de incorporação, é isso? A partir dessa noite. A partir dessa noite, porque até então eu não sabia que incorporava. Eu era frequentador, né? Eu frequentava. Ah, E aí foi um contexto em que começou a me dar uma sonolência. E aí eu me sentei. tipo, você incorporou sem querer? Sem querer. Que louco. Você também? Também, a mesma E coisa. Os dois? E aí eu encostei o meu braço na minha perna. Ah, E aí um sono, e aí eu percebi que meu braço esquerdo, me lembro como se fosse hoje, estava mexendo sozinho. Eu disse, meu Deus, eu disse, Com vida acho que eu própria. tô com alguma coisa aí. E eu também. E aí, Curvando também, não alguma sabia. coisa, aí quando eu fiz assim, quando eu apoiei minha cabeça no braço, apagou. É como se desligasse o interruptor e quando ligasse novamente, muita coisa tinha acontecido e algumas pessoas, meu irmão, o que foi que aconteceu? O que foi já que saí dando aconteceu? consulta na hora Você também. fez isso, você fez aquilo outro, você consultou não sei quem, tal. Eu disse, eu? Aí eu só sentia o meu braço dolorido, muito dolorido nesse dia. aham. Assim, meu irmão, procure uma ajuda, vai procurar uma mãe de santo, um pai de santo, alguma coisa que você tá precisando bastante. E aí eu disse assim, meu Deus, será que toda vez agora que eu vier vai ser desse jeito, né? Eu ficava meio sem saber agora a partir de que momento foi quando a gente decidiu levar efetivamente a um aprofundamento para entender melhor o que estava acontecendo ali efetivamente, porque até então eu não sabia quem eram os orixás, não entendia Preto Velho, era no início, a gente estava começando ali a observar ali um contexto, eu fui apenas para uma consulta. E o preconceito que existe E também. o preconceito, né? Eu fui apenas para uma consulta, e dessa consulta, Então você teve uma incorporação espontânea, espontânea. digamos assim. Espontânea. E você estava de um lado do terreiro e o Fábio estava no outro. Isso. E ele teve também uma Também, incorporação na mesma espontânea. hora, Na isso. mesma hora. Que Na mesma hora. loucura! E só arranhando as cordas vocais e aí para forçar já uma voz diferente da minha, e foi uma loucura mesmo. Já era Pai Benedito de Aruanda, que tem até a foto dele daqui a pouco, eu mostro aqui, já se manifestando, que hoje ele é o dirigente lá do Águas de Aruanda, é Pai Benedito. Então, foi E a isso. sensação é que você está perdendo ali as suas faculdades, né? Então, para mim me lembro como se fosse hoje, assim. Hoje eu falo com muita tranquilidade, Mas mas na época ali, foi uma loucura. na época foi bem desafiante para a gente ali entender o que estava acontecendo e ainda bem que os mentores foram nos conduzindo com muita tranquilidade. Algumas pessoas diziam assim, Tiago, você não acha que é muito pesado tudo isso? Porque eles já chegaram já dando orientações, dizendo assim, olha, vocês têm que fazer isso, vocês agora vão ajudar uma comunidade próxima, vocês abram ali um contexto de Uma um projeto biblioteca social, uma pública. biblioteca pública, naquela comunidade vocês precisam dar acesso, porque isso daí também é espiritualidade. E aí algumas pessoas assim, isso daí, para mim é muito natural, parece que virou uma chave. E eu tinha deixado um Tiago
e virou um outro e ok. E ele tinha 24 anos e eu 34 na Eu tinha época. 24 anos. É. Eu tinha 24 anos. Algumas pessoas da minha família, né, não estavam entendendo, principalmente quando eu decidi vender o apartamento para comprar o terreno do Água Jaruanda. Algumas pessoas não entenderam exatamente como, né, ali seria, porque era meu único apartamento. Então eu estava abrindo mão de um patrimônio para colocar à disposição de algo coletivo e que eu precisava ter muita certeza, né, daquilo, porque eu nunca tive dúvida. E as pessoas se espantavam pelo fato de vocês estarem sendo orientados pelo plano espiritual e por essa orientação ser muito incisiva, é isso? Incisiva, ser muito incisiva, porque não tinha uma aresta, não tinha uma brecha ali. Eram mensagens, né? Só o Espírito Lúcio, no primeiro ano, quando eu comecei a escrever com ele, né? A gente fazia Evangelho no Lar, e aí ele começou. Em um ano foram mais de 300 mensagens, né? Psicografadas. Então, como eu falei para vocês, é como se tivesse aberto uma tampa e disse assim, agora, vamos lá. Né? Assim, você já curtiu aí suas férias de vida, você já foi aí, mas agora vai ser diferente. Agora, vamos lá. Tá, então, só para resumir a história, você estava lá no terreiro, tudo certo, vocês tiveram uma incorporação espontânea. Tá, então você incorporou uma pombagira, Pombagira. e você incorporou o pai... Pai Benedito de o Aruanda. pai Benedito. Tá, ok. Aí passou aquela loucura toda lá, vocês estavam se recompondo lá, desnorteados e tal. E o que aconteceu entre vocês nesse meio tempo, nessa história ou depois? Na semana seguinte, nós já estávamos sentados, né, no banquinho, dando consulta nesse local, as pessoas Nós já iam. fomos lá Fomos novamente. convidados novamente. E aí toda semana, eram todos os sábados que tinham atividades nesse local, lá em Aracaju. E todos os sábados nós começamos então a frequentar mais de forma, né, assídua, para justamente entender melhor e ter essa educação mediúnica que estávamos, consequentemente, né, precisando a partir daquele evento, né, daquele fenômeno que tinha ocorrido. E a partir daí surge a construção do Água Jaruanda também, com a Construção, planta passada por ele. Fomos para o Egito, né, passar 10 dias no Egito, e dentro da pirâmide de Saqqara, nós passamos 10 dias dentro da pirâmide de Saqqara. Eu fiquei em transe 2 horas, mais ou menos. Foi quando eu recebi o Divino Aterramento, que inclusive tem um livro, tem retiros espirituais que a gente faz. Não, mas pera, lá. você ficou 10 dias dentro da pirâmide? Não, 10 dias no Egito, Ah, né? tá. Dentro da pirâmide, não. 10 dias no Egito e um dia Foi com específico, o Matias de né? Stefano que nós Isso. fomos nessa época. E aí nós fomos com 99 pessoas, né? E Fazer ativação do portal. ativação e do portal 99. 99. Isso. E quando eu estava lá na pirâmide de Saqqara, foi que ocorreu isso daí. Me mostraram o mapa do Brasil, pontos de ativação energética, pontos-chave, né, do Brasil, Cabo Frio, Alto Paraíso, os cânions de Xingó, Fernando Noronha, as cataratas do Iguaçu, alguns pontos, gargantas, né, energéticas do Brasil, que precisavam ser ali. Nós precisaríamos, então, levar, né, algumas pessoas para fazermos essas ativações com o Divino Aterramento. Foi quando eu recebi o nome Divino Aterramento, o bloco de informações. E aí eu compilei uma parte aqui no livro, né, do Divino Aterramento, e uma outra parte eu faço na vivência, nos retiros, né, que eu chamo os retiros do Divino Aterramento, que 3 vezes por ano a gente faz 4 dias de imersão.